relembra o seguinte, se z for uma função de duas variáveis, z for uma função da forma f de x e y, então o que chamamos de derivada direcional, a derivada direcional, como toda derivada é um limite, tá certo? Derivada direcional de f no ponto, por exemplo, de coordenada x0 e y0, na direção do vetor unitário, na direção do vetor unitário, U, por exemplo, um vetor dessa forma, AB, é dada por... Então, a gente definiu outro tipo de derivada, chamado derivada direcional. Na verdade, a gente já vem calculando derivada direcional há algum tempo. Só não foi dito que aquilo que a gente estava calculando era um tipo de derivada direcional. Então, existem duas notações que eu vou utilizar bastante. Uma pode ser essa daqui, ó. Isso aqui não é divisão por vetor, e não é derivada parcial de f em relação ao vetor u. É apenas notação de derivada direcional, ok? Da função f na direção do vetor unitário u tem que ser um vetor unitário, se ele não for, a gente tem que normalizá-lo no ponto de coordenada x0 e y0. Outra notação possível é a seguinte, a derivada de f na direção do vetor u no ponto x0 e y0. Isso é definido da seguinte forma. Como toda derivada, ela é um limite, né? Um limite do quociente de Newton, só que desse limite aqui, ó, desse quociente, limite de x0 mais at, y0 mais bt, menos f de x0 e y0, tudo isso dividido por t, quando t vai a zero. Okay? Se esse limite existir, a gente chama esse limite de derivada direcional. Perceba o seguinte, a gente já vinha calculando derivadas direcionais, porque se você tomar u como sendo um vetor unitário 1 e 0, ou seja, se você fizer a igual a 1 e b igual a 0 na definição acima, isso aqui é o vetor i, não é isso? O vetor que aponta na direção do x. Então, se você usar essa informação aqui, o que você vai ficar desse lado, nada mais é que a definição de derivada parcial em relação a x, né? Porque se a é 1 e b é 0, você vai ter f de x0 mais t, y0, menos f de x0, y0, não é assim? Dividido pelo acréscimo, que nesse caso é t, quando t vai a 0. Mas o limite dessa coisa, quando t tende a 0, é justamente o que a gente chama de derivada parcial da função em relação a x no ponto dado. Não é verdade? Ok? E da mesma forma, se você utilizar como vetor diretor o vetor j, vocês vão perceber que a derivada direcional na direção do vetor j é o que a gente chama de derivada parcial em relação a x. Perdão, em relação a y. Ok? Então, a derivada direcional na direção do vetor i da minha função no ponto x0 e y0 é o que a gente já vinha calculando como derivada parcial de x no ponto x0 e y0. E se você tomar u como sendo o vetor 0, 1, ou seja, como sendo o vetor j, então a derivada direcional, ou seja, o cálculo daquele limite na direção de j é numericamente igual, ou é o que a gente chama de derivada parcial da função em relação a y no ponto dado. Ok? Então, o que a derivada direcional mede? Bom, assim como a derivada parcial, mede a taxa de variação da função na direção do vetor dado. Ok? Se por um acaso os vetores o vetor for o vetor i, então isso para a gente é derivada parcial em relação a x. Se o vetor sobre qual direção você está derivando for o vetor j, então esse cara é numericamente igual à derivada parcial em relação a y. Professor, a gente vai ficar calculando derivada direcional utilizando o limite? Não, a gente viu lá no vídeo o seguinte, que se a minha função for diferenciável, se essa função for diferenciável no ponto x0 e y0, então existe uma forma fácil de você calcular a derivada direcional. Então, nesse caso, a derivada direcional ela vai assumir a seguinte forma. Deixa eu copiar aqui. Então, a derivada direcional na direção do vetor u no ponto x0 e y0, ele assume essa forma aqui. É o gradiente de f no ponto x0 e y0 e escalar o vetor dado. Onde esse carinha, como eu acabei de falar, é chamado de vetor gradiente, onde, deixa eu colocar aqui, onde vetor gradiente de f no ponto x0 e y0 e é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função
no ponto dado. Ok? Então, a componente x é derivada em relação a x, a componente y é derivada em relação a y. Esse vetor é muito importante, ele tem propriedades importantes, como a gente viu lá no vídeo, né? E vamos, através dos exemplos que a gente vai fazer em seguida, vamos recapitular essas propriedades. Ok? Então, a gente pode calcular, ou a gente vai calcular, na verdade, a derivada direcional dessa forma. Professor, e se eu tiver uma função de 3 ou mais variáveis? Bom, a ideia é a mesma, tá? Por exemplo, função de 3 variáveis, a diferença é que você aqui vai ter o gradiente para uma função de 3 variáveis. Então, o vetor vai ter 3 componentes, tem a componente x, y, por exemplo, a componente z, e a componente z vai ser a derivada parcial da função em relação a z. Ok? Só chamar a atenção que, que o vetor gradiente ele mora no domínio da função. Ok? Então, na verdade, se você está calculando o gradiente ou a função de 2 variáveis, esse carinha está lá no plano. Se você calcula o gradiente ou a função de 3 variáveis, esse carinha está no espaço. Tá certo? Uma propriedade importante do vetor gradiente é que ele aponta na direção de maior variação da derivada direcional. Ok? Relembre que o vetor gradiente ele aponta na direção, lembre que o vetor gradiente, em um certo ponto, ele aponta para a direção de maior variação da derivada direcional. De maior variação da derivada direcional, ou maior variação da função, tá certo? Maior variação da função. Então, se você quer saber em que direção, a partir de um ponto dado, você deve se mover no domínio da função, de forma que a sua função, que a imagem dela varie o mais rápido possível, essa direção é a direção do vetor gradiente. Professor, e qual seria essa variação máxima? Qual é o valor máximo para a derivada direcional? Bom, e o valor máximo para a derivada direcional, vamos colocar assim, no ponto x0, y0, o valor máximo para esse cara, como a gente viu lá no vídeo, é a norma do vetor gradiente nesse ponto. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Uma série de exemplos, onde a gente vai recapitular essas propriedades do gradiente e da derivada direcional. Verifique que se f de x, y, z for uma função diferenciável nesse ponto, no ponto x0, y0, z0, então o plano tangente à superfície de nível f de x, y, z igual a 0 é dado dessa forma aqui. Então, a ideia é o seguinte, a gente já viu que quando eu tenho uma expressão como essa, o conjunto dos valores onde a função, o conjunto de pontos onde sobre esses pontos a função é uma constante, por exemplo, nesse exemplo ele está chamando de 0, isso aqui é chamado de uma superfície de nível com o nível 0. Então, isso lá no R3, isso me define uma superfície, não é verdade? E aí você tem um ponto dessa superfície, que é esse ponto de coordenada x0, y0, e ele pede que você verifique que a equação do plano tangente a essa superfície tem essa forma. Ok? A gente já viu uma forma mais, digamos assim, uma forma mais simples quando você tem que a sua superfície é o gráfico de uma função de 2 variáveis. Mas não é o caso. Aqui ele diz que a sua superfície é uma superfície de nível de uma função de 3 variáveis. Aí ele quer que você perceba que, nesse caso, você pode calcular, ou pode determinar esse plano tangente utilizando essa expressão em vermelho. Claro, esse caso, o caso que a gente conhece, que é quando você tem z como uma função de x, y, ou seja, o plano tangente no ponto de coordenada x0, y0, a gente já viu que se escreve assim, é o valor da função nesse ponto, mais a derivada parcial da função em relação a x nesse ponto, x menos x0, não é isso? Mais a derivada parcial da função em relação a y nesse ponto, y menos y0. Isso que eu acabei de escrever é um caso particular desse cara, tá certo? Depois a gente vê que, sobre certas condições, você consegue reobter essa expressão. Bom, então a ideia é utilizar o fato de que o vetor gradiente é um vetor normal à superfície de nível. Não é isso? Então, note que, como gradiente de f no ponto x0, y0 e z0 é normal à superfície de nível, então, a superfície f de x, y, z igual a 0. Então, bom, como esse cara é normal, então ele vai ser o vetor normal, ele vai ser o próprio vetor normal da superfície, tá certo? Então, eu posso tomar o vetor normal daquela superfície que eu apaguei, no ponto x0, y0 e z0, exatamente como sendo o gradiente da função nesse ponto, tá certo? Bom, como é que eu calculo o gradiente? Bom, vai ser a derivada parcial, vou usar aquela notação mais compacta, é a derivada parcial da função no ponto x0, y0 e z0,
a derivada parcial da função em relação a y, isso é a componente y do vetor no ponto x0, y0, z0, e a derivada parcial da função no ponto x0, y0, z0, essa é a componente z do meu vetor. Então, eu tenho o vetor gradiente, não é isso? E agora, o que eu preciso? Da equação do plano. Deixa eu fazer só um esboço rápido, para a gente relembrar como é que a gente pode obter isso. Então, a ideia é o seguinte, olha só. Deixa eu fazer aqui o esboço. Então, se aqui for x, y, z, coloca aqui os eixos x, y, z. Se esse carinha aqui em vermelho que eu acabei de desenhar for representar essa superfície de nível f de x, y, z igual a zero, então, para que eu obtenha a equação do plano tangente a essa superfície, por exemplo, nesse ponto roxinho aqui, que tem coordenadas novamente x0, y0 e z0, deixa eu marcar aqui, x0, y0 e z0, eu só preciso de duas coisas, um ponto, mas o ponto eu já tenho, e outro vetor normal, essa superfície nesse ponto, esse vetor normal. Mas o vetor normal a gente acabou de achar, ele é o vetor gradiente nesse ponto. Não é? Das propriedades do vetor gradiente, a gente sabe que o vetor gradiente é um vetor normal às superfícies de nível. Então, o vetor normal a gente já tem que é o gradiente. Então, como é que eu vou montar a equação desse plano? Bem simples, pegue outro ponto que mora no plano. Na superfície não, no plano, tá certo? Por exemplo, então digamos que esse cara que eu marquei agora, em verde, tem as coordenadas x, y e z. Então, não é difícil perceber que esse vetor, que o vetor que sai desse ponto roxo até o ponto verde também mora no plano. E que esse cara é ortogonal a esse vetor em amarelo, que é o vetor gradiente. Então, a equação desse plano é bem simples. É esse cara escalar o vetor, esse vetor em preto, né? O vetor que sai do ponto x0, y0 ao ponto xy. Não é? Como é que eu represento esse vetor em preto? Bom, é x menos x0, y menos y0, finalmente inicial, né? Isso, z menos z0. Então, se eu fizer o produto escalar de n, o vetor normal, com esse vetor que mora no plano, o resultado tem que ser zero. Bom, é só fazer isso e acabou. Tranquilo? Então, dessa forma, a equação do plano fica assim. O vetor gradiente para a gente, que ficou fx, no ponto x0, y0, z0, fy, no mesmo ponto, x0, y0, z0, fz, no mesmo ponto, x0, y0, z0, tudo isso aqui, escalar x menos x0, y menos y0 e z menos z0 igual a zero. Por quê? Porque esse cara aqui é ortogonal ao plano e esse vetor mora no plano. Ok? Então, agora é só distribuir e acabou, né? Então, vamos ficar com o seguinte, fx no ponto x0, y0, z0, que multiplica x menos x0, mais fy no mesmo ponto, z0 que multiplica y menos y0, mais a derivada parcial em relação a z, no mesmo ponto, x0, y0, z0, que multiplica z menos z0 igual a zero. Ok? Então, a gente agora tem uma expressão, uma formulinha que nos permite determinar a equação do plano tangente, seja essa superfície o gráfico de uma função ou não, ela pode ser uma superfície de nível, como é o caso desse exemplo. Ok? Professor, e aquela expressão que a gente tinha quando a superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis? Realmente pode sair dessa expressão? Sai sim. Olha só. Note ainda o seguinte. Não é mais da questão, mas vamos verificar que isso é verdade. Então, note ainda aqui. Se a sua superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis, a partir dessa função, eu posso criar uma função de três variáveis da seguinte maneira. Eu passo o z para o lado de cá, por exemplo, e você fica assim, ó, f de x, y, z, menos z. Mas se eu fizer isso, aqui desse lado vai ficar zero, né? Então, isso aqui igual a zero. Então, se eu definir essa função de três variáveis aqui, ó, f de x, y, z igual a isso, a minha superfície, que é esse cara, corresponde à superfície de nível dessa função com nível zero, não é verdade? Tranquilo? Então, dessa forma, eu posso pensar nessa superfície aqui como sendo a superfície de nível dessa função de três variáveis definida dessa maneira. Bom, mas se eu tenho que minha superfície pode ser escrita assim, eu sei que o vetor normal dessa superfície é o vetor gradiente, não é? Então, como é que eu acho o vetor normal aqui, que é o vetor gradiente?
Então, vai ser o gradiente dessa nova função f. Como é que eu escrevo esse cara? A primeira componente é a coordenada, é a derivada em relação a x. Mas se eu derivar essa expressão aqui, se eu derivar essa expressão em relação a x, o que é que eu tenho? Bom, só tem x nesse primeiro membro, né? Então, a derivada desse cara em relação a x vai ser a derivada parcial. Ok? Em relação a x. A segunda componente é a derivada parcial em relação a y, mas só tem y aqui nesse carinha, né? Então, se eu derivar esse cara em relação a y, fiquei com fy. E a terceira componente é a derivada em relação a z, mas só tem z aqui. Então, se eu derivar esse cara em relação a z, menos 1. Claro, tudo isso calculado no ponto dado, tá certo? x0, y0 e z0. Então, se você pegar e fizer o mesmo processo, ou seja, se você tomar agora o produto interno desse cara com x menos x0, y menos y0 e z menos... z0 é o valor da função no ponto, tá certo? Por exemplo, f de x0, y0 igual a 0, o que você vai ter? Bom, quando você multiplicar tudo isso, vai ficar assim, ó, fx no ponto x0, y0, que multiplica x menos x0, mais fy no mesmo ponto x0, y0, que multiplica y menos y0. Bom, e o outro vai ficar menos, ó, menos 1, né? Então, vai ficar menos essa expressão que eu passo para o outro lado. Vou deixar apenas o f de x0, y0 desse lado de cá. Mas esse menos aqui, ó, com esse menos daqui, vai ficar mais, né? O menos z passa para o outro lado e fica como z. Note que é a mesma equação que a gente já tinha obtido anteriormente. Ok? Então, essa equação que a gente viu aqui em cima, ela é mais geral. A partir dela, você pode chegar nessa expressão, que também define a equação do plano tangente, mas um caso mais particular, que é onde a superfície é o gráfico na função das variáveis. Esse aqui é genérico, tá certo? Desde que a sua superfície seja a superfície de nível de uma função de 3 variáveis, você pode sempre utilizar essa expressão. Tá bom? Então, o exemplo 56 ele diz o seguinte: um objeto guiado pelo calor encontra-se no ponto 2, menos 3, em uma placa metálica cuja temperatura no ponto XY é dada dessa forma aqui. Tá? Deixa eu só marcar aqui que a gente vai precisar dela. T de XY é dada dessa forma. Esse objeto poderia ser, por exemplo, um míssil teleguiado pelo calor. Né? Você tem uma aeronave, essa aeronave tem um motor, o motor ele esquenta, tem uma certa temperatura, então esse objeto teleguiado poderia ser um míssil, por exemplo. Okay? Mas nesse caso a gente tem um objeto que se desloca do plano, ele é apenas guiado pelo calor. Então, se o objeto se desloca na direção de maior variação da temperatura, de forma contínua, determine sua trajetória. Tá? Então, basicamente é o seguinte, ó. Você tem aqui uma chapa metálica, digamos que aqui é o seu ponto, coordenadas, por exemplo, 2 menos 3. Então, o objeto inicialmente ele está nesse ponto. Em algum ponto aqui, a temperatura vai ser mais alta dessa placa, tá certo? Uma temperatura depende da posição daquela maneira. Se não me engano, é 20 menos 2x2 menos y2. Deixa eu ver aqui em cima. 4x2 menos y2. Então, em algum ponto dessa placa, a temperatura é mais alta e esse objeto ele vai se deslocar na direção da maior variação de temperatura. Então, ele quer saber qual é a trajetória que esse objeto vai percorrer para que ele sempre se desloque na direção de maior temperatura. Ok? Então, o que a gente precisa dar como resposta aqui? Uma equação que descreva a trajetória do objeto. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar C essa curva percorrida pelo objeto, seja C a curva descrita pelo objeto. Descrita pelo objeto. Ok? E R de t, uma parametrização dessa curva. R de t escrito assim, ó, x de t, y de t, uma parametrização de C. Parametrização de C. Eu não conheço ainda, né? Mas é o que a gente quer determinar nesse problema, é justamente quem é essa curva. Então, quem é o vetor que aponta na direção de crescimento dessa curva? É o vetor tangente, né? Por exemplo, se você tem uma curva como essa, se o seu objeto sai desse ponto inicial até o ponto terminal, então, quem aponta na direção da curva, direção do movimento, é sempre o vetor tangente, não é isso? O vetor tangente que a gente sabe que é a derivada da parametrização. Mas ele disse nesse problema que a direção do movimento desse cara, ou seja, que o vetor tangente está na direção de maior variação da temperatura. Quem é o vetor que aponta na direção de maior variação da função? É o vetor gradiente, pessoal. Então, o que a gente tem que fazer é resolver só esse problema. Tá certo? A gente vai ter que descobrir quem é essa curva que satisfaz essa igualdade que eu acabei de apagar. Tranquilo? Note ainda o seguinte. Vamos calcular primeiro o gradiente. Então, o gradiente daquela minha função que descreve a temperatura é um vetor cujas componentes
são as derivadas da função em relação a x, essa é a componente x, em relação a y é a componente y. Então, como é que fica a derivada da minha função em relação a x? Vamos ver aqui. Bom, se eu derivar esse carinha aqui em relação a x, eu vou ter menos 8x, não é isso? Menos 8x, e a derivada, a componente y do gradiente é a derivada em relação a y, mas se eu derivar esse carinha aqui em relação a y, eu tenho menos 2y, né? Menos 2y. Bom, e como é que fica o vetor tangente? Não precisa ser unitário, tá certo? O vetor tangente é a derivada da minha parametrização. Bom, mas isso eu posso escrever assim, né? dx dt, dy dt. Segue do problema, segue do enunciado, ou segue do problema mesmo, que temos que resolver o seguinte. Temos que resolver essa equação aqui. Dx dt, dy dt igual a uma constante, né? Esse k é uma constante nula, que multiplica o gradiente, mas o gradiente para a gente ficou essa expressão aqui em cima, menos 8x e menos 2y. Não é isso? Então, tudo que a gente tem que fazer é resolver esse carinha. Então, como é que eu faço para igualar dois vetores? Componente a componente, né? Então, eu vou ter o seguinte, dx dt igual a menos 8kx e dy dt igual a menos 2ky. Eu vou dividir essa expressão por essa, certo? Você pode escrever esse cara assim. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso o segundo e cancela os dt's, tá certo? Bom, então isso aqui vai ser igual a razão entre essas derivadas, ou seja, vai ficar menos 2k vezes y dividido por menos 8kx. Agora sim, gente, cancela os k's, simplifica aqui, sobrou um 4, cancela os negativos e ficamos apenas com y sobre 4x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar quem é x para um lado, quem é y para o outro e integrar dos dois lados, tá? Então, isso aqui me permite escrever essa equação ainda assim, ó. 4dy. Esse y está para cá, vai passar dividindo para cá. Então, dx, sobre y. E do outro lado eu tenho, tem um x no denominador, né? Ó. Tá aqui o x, já o que 4 eu passei para o outro lado também. E aí vou passar o dx que está dividindo, multiplicando, tá certo? Então, ficou dx. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Bom, só integrar isso aqui, tá certo? Integro aqui. Ok? Logo, vamos ficar com o seguinte. Bom, qual é a integral de dy sobre y? Log de y. Então, ficou 4 ln de y. Do outro lado, fiquei com o quê? Bom, ln de x, né? Mais uma constante que estou chamando aqui de c0. Tá bom? Que a integral é a integral indefinida. Então, a gente expressa isso dessa forma. Vamos usar a propriedade do log para poder passar esse 4 aqui para cima. E a gente vai ficar com o seguinte. Ln de y à quarta é igual a ln de x mais c0. O que eu vou fazer agora? Bom, eu não quero ln. Então, eu vou tomar exponencial nessa expressão. Vou pegar a inversa, tá certo? Lembra que exponencial do logaritmo de qualquer coisa é a própria coisa, né? Então, exponencial de e elevado a ln de... Então, exponencial de logaritmo de y à quarta é y à quarta, tá certo? Então, tomando exponencial dos dois lados, aqui eu fiquei com y à quarta. Do outro lado, eu vou ter assim, ó, exponencial ln de x mais c0. Bom, mas novamente, a propriedade exponencial, eu posso escrever isso assim. E exponencial do logaritmo é o próprio x, né? Então, esse aqui vai ficar x. Para não ficar carregando e elevado a c0 para cima e para baixo, eu vou renomear esse cara, eu vou chamar isso aqui de c, tá certo? Então, ficou c vezes x, tá certo? Onde c ficou e elevado a c0. Tranquilo? Bom, acabou. Essa é a trajetória que o objeto percorre no plano. Pô, professor, mas quem é esse c? Porque se eu não souber quem é c, eu não sei a trajetória de forma unívoca, né? Eu apenas tenho a noção que a trajetória é uma curva assim, mas não sei exatamente quem é a curva. Bom, a gente consegue determinar esse c, lembrando que o objeto passa pelo ponto, olha, menos 2 e menos 3. Então, quando o x for 2, o y tem que ser menos 3. Então, usar essa informação aqui, eu uso esse fato agora aqui, ó, que o objeto passa no ponto 2 e menos 3, para descobrir quem é essa constante c. Como? Da seguinte maneira. Então, eu vou substituir aqui no lugar de y, eu vou substituir menos 3. Então, eu vou ter o seguinte, menos 3 à quarta. Então, quando o y for menos 3, o x é 2. Então, c que multiplica 2. Ok? Então, a gente vai ficar com o seguinte. C é igual a 81 sobre 2. Tá? Então, eu posso escrever... vou fazer o seguinte. Em vez de escrever essa expressão como y como uma função de x, eu vou escrever x como uma função de y, que ela é mais simples. Tá?
Então, x ficou 1 sobre c, mas o inverso desse cara é 2 sobre 81, que multiplica y à quarta. Tranquilo? Então, essa é a trajetória que o objeto percorre lá, é uma quádrica, né? Que esse objeto percorre lá no plano. Tá certo? Ele percorre algo assim. Certo? Se aqui for x, y, ele percorre algo mais ou menos assim. Então, essa é a trajetória que o objeto faz de forma a sempre se deslocar na direção de maior variação da temperatura. Então, ele diz o seguinte, a segunda derivada direcional, então, a segunda derivada direcional da minha função, cuja notação a gente vai utilizar dessa forma, é a derivada direcional da derivada direcional. Não é nada mais justo, como, por exemplo, a derivada segunda de uma função em relação a x, nada mais é que a derivada da derivada primeira. Ok? Então, ele pede que a gente compute a derivada segunda, derivada direcional segunda, para essa função no ponto 2 e 1, na direção desse vetor unitário. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, você calcula a primeira derivada direcional, depois calcula a derivada direcional novamente. Certo? Então, vamos primeiro calcular a primeira derivada direcional. Então, observe o seguinte. E como é que a gente computa a derivada direcional? A derivada direcional da minha função, a direção do vetor unitário num ponto x, y arbitrário, é dada da seguinte maneira. É o vetor gradiente de f nesse ponto escalar o vetor unitário dado. Ok? Ah, professor, aqui eu já vou usar o ponto que ele deu, que foi o ponto 2 e 1. Não, se você colocar 2 e 1 e computar essa coisa, o resultado é um número. E aí, se você for derivar esse número, o resultado é zero, não é verdade? Então, a gente faz isso para um x e y arbitrário e depois calcula a derivada direcional novamente. Da mesma forma que você faz quando vai calcular a derivada segunda, por exemplo, em relação a x. No ponto, por exemplo, 2 e 1. Se você calcular isso como sendo a derivada, já da derivada calculada no ponto 2 e 1, obviamente o resultado é zero. Por quê? Porque isso aqui é um número. Ok? Então, você faz isso para um x e y arbitrário, e aí quando você fizer isso novamente, já que ele pede a derivada segunda, aí na segunda vez você substitui o ponto no problema. Tá bom? Então, tudo que eu tenho que fazer agora é computar o vetor gradiente. Então, o vetor gradiente no ponto x e y arbitrário é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função em relação a x e em relação a y. Então, a componente x vai ser derivada em relação a x, então vamos derivar essa coisinha aqui, ó, a função em relação a x. Se eu derivar esse cara em relação a x, 3x ao quadrado, perdão, x ao cubo vai ficar 3x ao quadrado. A derivada de 5x2y vai ficar 10xy, não é isso? E a derivada de y3 é zero em relação a x. Bom, agora a componente y do gradiente, do vetor gradiente, é a derivada parcial dessa função agora, só que em relação a y. Então, se eu derivar x ao cubo em relação a y é zero, 5x2y vai ficar só 5x ao quadrado, e y3, 3y2. Bom, então, a gente já tem tudo. O que eu preciso fazer agora? Só o produto interno desse cara, o produto escalar, com esse vetor. Feito isso, eu tenho a primeira derivada direcional, tá certo? Então, logo, vou colocar aqui, logo, a primeira derivada direcional vai ficar assim. Então, a derivada direcional de f na direção do vetor u, no ponto x, y arbitrário, vai ser o produto interno desse vetor, ou seja, 3x2 mais 10xy, 5x2 mais 3y ao quadrado, produto interno com o vetor dado, que é o vetor 3/5 e 4/5. Ok? Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Deixa eu voltar. 3/5 e 4/5. Bom, então isso aqui vai ficar da seguinte forma. Então, primeiro com o primeiro daqui, vai ficar 3 vezes 3 de 9, 9x2 sobre 5, mais, bom, agora quando for vai ser 10 vezes 3/5, né? 10 dividido por 5, 2, vezes 3 vai ficar 6, 6xy, isso acaba o primeiro termo. Agora a gente tem o segundo termo, que é esse cara com 4/5, 4 vezes, bom, esse 5 vai simplificar com esse outro 5 aqui, vai ficar apenas, bom, vamos deixar 20, 20x2 sobre 5, mais o próximo ponto vai ficar 12 y2 sobre 5. Ok? Vou só simplificar um pouquinho mais. Aqui eu tenho 9x2, aqui eu tenho 20, vai ficar 29 x2 sobre 5 mais 6xy mais 12y2 sobre 5. Ok? Então, tudo que eu tenho que fazer agora é calcular a derivada direcional novamente dessa função que a gente obteve. Fazendo isso, a gente vai ter a segunda derivada direcional. Ok? Agora, nesse caso, a gente já pode fazer, aplicar no ponto. Então, para facilitar aqui, vamos fazer o seguinte. Vou chamar isso aqui de g de xy, g de x e y, tá certo? De forma que a segunda derivada direcional da minha função f, por exemplo, no ponto, agora sim, no ponto 2 e 1, na verdade, vai ser a primeira derivada direcional dessa função 1. Essa função g, perdão.
ok? No mesmo ponto. Então, agora é só calcular a derivada direcional novamente para essa função, essa nova função g que eu acabei de definir aqui. Só isso, tá certo? Então, logo, ou note ainda que, então, a derivada direcional dessa função g vai dar a segunda derivada direcional, né? Então, a derivada direcional na direção do vetor dessa função g no ponto 2 e 1, como é que eu calculo? Bom, usa a definição, é o gradiente, na verdade, o teorema, né? Gradiente da função no ponto 2 e 1, produto interno com o vetor unitário. Como é que eu calculo o vetor gradiente num ponto arbitrário? Bom, vai ser o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função em relação a x, essa é a componente x em relação a y da componente y. Então, se eu calcular a derivada desse cara em relação a x, 29 vai ficar 58, né? 58x sobre 5, mais 6y, isso é a componente x, a componente y vai ficar 6x e 24 sobre 5y, né? Bom, agora eu preciso calcular isso no ponto dado. Então, a gradiente dessa função g no ponto 2 e 1, agora é só substituir onde tiver x por 2 e onde tiver y por 1, tá certo? Se você fizer isso, a gente vai ter o vetor de componentes 146 quintos e 84 quintos, tá certo? Só substituir. Bom, então agora acabou, né? Por fim, agora é só fazer o produto interno disso com o vetor unitário. Então, por fim, a derivada direcional, a segunda derivada direcional. Esse cara é importante, a gente vai utilizar ele, por exemplo, na hora que formos estudar classificação de máximos e mínimos de funções de duas ou mais variáveis, tá certo? A gente vai utilizar esse cara para fazer uma verificação do teste da derivada segunda. Mas vamos lá, vamos por aqui por enquanto. Então, esse cara, que equivale a esse cara aqui, ó, a função g no ponto 2 e 1, vai ser esse cara que a gente acabou de calcular, 84 sobre 5. Produto interno com, novamente, 3 quintos e 4 quintos. Tá? Então, vamos ficar com o seguinte. Já está aparecendo aqui a próxima questão. Então, 3 vezes 146 vai dar 438, mais 84 vezes 4, 336. Tudo isso dividido por 5 vezes 5, né? 25, ou ainda 774 sobre 25. Então, essa é a segunda derivada direcional da minha função no ponto 2 e 1. Em qual ponto do paraboloide y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado o plano tangente é paralelo a esse plano? Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, deixa eu fazer um breve esboço aqui. Ó. Então, digamos que esse aqui, vou fazer um pouco melhor. Digamos que esse aqui é a equação a forma do meu paraboloide, tá certo? Ele tem mais ou menos essa forma aqui. Ele é aberto para o y, né? Se eu colocar o y aqui, se eu colocar o z para cá, o x para cá, ficou muito bem desenhado não, mas deixa eu só ajeitar aqui para a gente ter uma ideia melhor. Então, digamos que o meu paraboloide está aqui. Claro que essa superfície continua. Ele quer saber o seguinte, em que ponto desse paraboloide o plano tangente é paralelo a esse plano aqui, ó. Bom, esse plano, eu posso fazer um breve esboço dele, vai ser um carinho mais ou menos assim, ó. Essa aqui é só uma parte desse plano no primeiro octante. Claro que ele continua para cá, para lá, para cá. Aqui é um plano infinito, né? Tranquilo? Ele quer saber o seguinte, qual ponto você deve escolher nesse paraboloide, por exemplo, digamos que fosse esse cara, de forma que o plano tangente aqui, aí você monta a equação do plano tangente, de forma que esse plano aqui em roxo seja paralelo a esse plano aqui em azul. Então, que ponto, será que é esse ponto aqui? Será que é esse ponto aqui? Será que é esse? Qual ponto do paraboloide, por exemplo, digamos que fosse esse, eu devo escolher para que quando eu montar a equação do plano tangente aqui, esse plano seja paralelo a esse outro plano. Então, quando é que dois planos são paralelos? Quando os seus vetores normais são paralelos, não é isso? Então, eu conheço o vetor normal desse plano. O vetor normal desse plano é o vetor de componentes 1, 2 e 3. Quem é o vetor normal a essa superfície aqui, por exemplo, nesse ponto aqui roxinho? A gente vai ter que determinar. Uma vez que eu tenho o vetor normal a essa superfície, tudo que eu tenho que fazer é, eu quero que esses planos sejam paralelos, então esse cara tem que ser paralelo, eu tenho que estar na mesma direção que o vetor 1, 2, 3. Mas para retirar essa constante aqui, ou esse sinal de proporcionalidade, eu introduzo uma constante aqui não nula.
Ok? E aí eu vou ter que resolver uma equação como essa. Tranquilo? Esse é o roteiro que a gente vai seguir para resolver esse problema. Ok? A ideia agora é, professor, como é que eu acho esse vetor normal a esse paraboloide num ponto arbitrário? Bom, a gente pode utilizar a expressão que a gente já tinha visto para o vetor normal, há uma superfície que é o gráfico da função de duas variáveis, ou a gente pode utilizar o fato de que, novamente, o gradiente é um vetor normal à superfície de nível. Mas a minha superfície, o meu paraboloide, não é a superfície de nível, só é o gráfico da função de duas variáveis. Converta isso numa superfície de nível. Como? Definindo esse cara como uma função de três variáveis. Então, definindo uma função de três variáveis assim, ó, f de x, y, z, igual, por exemplo, vou passar todo esse cara para o lado de cá. Y menos x2 menos z2. Então, o meu paraboloide é uma superfície de nível dessa função com nível. Bom, se eu passar todo mundo para o lado de cá, o que sobra aqui? Zero. Ok? Então, definindo essa função de três variáveis, então, o paraboloide y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado é a superfície de nível. A superfície de nível da função f, da função f aqui, ó, com nível zero. Com nível zero. Então, se eu sei que a minha superfície pode ser representada como superfície de nível, eu vou usar esse fato e usar o fato de que o gradiente é um vetor normal à superfície. Então, eu já tenho um vetor normal à superfície, tá certo? Então, logo, o vetor normal à superfície, nesse ponto, logo, o vetor normal meu paraboloide no ponto arbitrário, é o ponto que eu quero determinar, tá certo? De coordenadas x, y, z, esses carinhos a gente vai determinar já já. Como é que eu posso calcular? É o gradiente dessa função que eu acabei de criar. Pô, mas como é que eu calculo o gradiente? É o vetor cujas componentes são as derivadas espaciais da função em relação a x, y e z, né? Então, se eu derivar esse cara em relação a x, eu tenho a componente x, vai ficar menos 2x. A componente y é obtida derivando esse cara em relação a y, mas se eu fizer isso, eu vou ficar com 1. E a componente z derivando em relação a z, eu vou ficar com menos 2z. Ok? E eu quero que esse cara seja paralelo a quem? Ao vetor normal desse plano. Mas o vetor normal desse plano é o vetor de componentes. É o vetor de componentes 1, 2 e 3. Então, 1, 2, 3. Então, novamente, para tirar esse sinal de proporcionalidade, eu introduzo uma constante, essa constante não nula, tá certo? Então, eu tenho que resolver esse sisteminha. Só isso. Ok? Portanto, tudo que eu tenho que fazer é resolver esse sistema. Então, como é que eu igualo dois vetores? Componente e componente, né? Então, eu vou ficar menos 2x é igual a k. Eu vou ter 1 igual a 2k. E eu vou ter menos 2z igual a 3k, tá certo? Basta igualar componente, componente. Então, fiquei com esse sisteminha. Aqui do meio, você já percebe que a gente já sabe o valor de k. K é meio. Então, se você agora alimentar essa primeira equação com k igual a meio, você vai ter que x é igual a menos 1/4, não é verdade? Aqui vai ficar 1 meio, passa esse 2 que está para cá dividindo, passa o menos para lá também, então você vai ficar com 1/4, né? Então, deixa eu marcar esse carinha aqui. Então, a gente ficou com... Já encontramos a coordenada x do ponto. Como é que eu acho agora a coordenada z, professor? Bom, é só fazer a mesma coisa agora aqui para baixo, só substituir o valor de k aqui. Então, se você fizer isso, a gente vai ficar com z igual a menos 3/4, né? Já tinha um 3, vai passar um 2, vai ficar um 2 do meio. Então, a gente fica com menos 3/4. Beleza, professor, tem uma componente, tem a coordenada x do ponto, coordenada z do ponto. E agora, como é que eu acho a coordenada y? Só está faltando o y para eu ter o ponto completo. Bom, esse ponto não pertence à superfície? Sim, se ele pertence à superfície, se ele pertence ao meu paraboloide, ele deve satisfazer essa equação. Então, o y desse ponto está atrelado ao x e o z através dessa equação. Eu tenho o x e o z, acabo de achar o y substituindo naquela relação, né? Por fim, o y vai ficar x ao quadrado mais z ao quadrado. Ok? Então, y ficou igual a 1 sobre 16 mais 9 sobre 16, que é 10 sobre 16, que é 5/4. Ok? Então, a gente já tem as coordenadas do ponto. Isso quer dizer o seguinte, se você determinar a equação do plano tangente àquele paraboloide no ponto de coordenadas menos 1/4, 5/4 e 3/4, o plano resultante vai ser paralelo ao plano dado aqui, ó, x mais 2y mais 3z igual a 1. Ok? Então, vamos só colocar aqui. Portanto,
o ponto procurado, deixa eu colocar aqui. Portanto, o ponto procurado é o ponto P de coordenadas menos 1/4, 5/4 e menos 3/4. Tranquilo? Ele pergunta o seguinte, exemplo 59. Onde a reta normal esse aqui é outro paraboloide, tá certo? Onde a reta normal ao paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 1 e 2 intercepta o paraboloide uma segunda vez. Novamente, geometricamente você tem o seguinte, então esse paraboloide ele é aberto para z, é algo assim, tá certo? Claro, essa figura continua, por exemplo, y, x, y, x e z. E aí ele te deu esse ponto, vou marcar ele aqui em pretinho, digamos que esse ponto pretinho aqui seja 1, 1 e 2. E aí, digamos que você determinou a equação da reta tangente da reta normal a essa superfície. Então, digamos que a equação dessa reta seja esse carinha aqui, ó. Então, perceba, essa reta ela furou a superfície, normal aqui, tá? Ela furou essa superfície em 2 pontos. O primeiro ponto ele já deu para você, é o ponto de coordenadas 1, 1 e 2. Ele quer que você determine as coordenadas do próximo ponto, onde ela fura, onde ela intercepta, onde ela fura o paraboloide mais uma vez. Ok? Então, só isso, determinar as coordenadas desse segundo ponto. Então, certamente que o que eu vou precisar fazer aqui é determinar a equação dessa reta. Se eu tiver a equação dessa reta, basta que eu faça o seguinte, verificar onde é que essa reta intercepta o paraboloide. Ou seja, onde o x dessa reta, o y dessa reta e o z dessa reta satisfaz quando que o x dessa reta, o y dessa reta e o z dessa reta, ou seja, as coordenadas da função vetorial que a gente vai utilizar para descrever essa reta, satisfaz essa equação aqui. Tá? Só isso. Aí vocês vão ver que na equação de segundo grau, eu vou ter 2 valores, um t vai ser responsável por esse ponto e o outro t vai ser responsável por esse aqui. Tá bom? Então, note, a ideia por trás aqui é obter a equação da reta normal. Como é que eu monto a equação da reta? Bom, eu preciso de um ponto para onde essa reta passa, mas o ponto eu já tenho, e preciso do vetor diretor, que nesse caso é o vetor normal. Então, novamente, eu preciso de um vetor normal. Como é que eu vou obter um vetor normal a essa superfície aqui? Bom, você pode converter o gráfico dessa função, que é uma superfície, numa superfície de nível de uma função de 3 variáveis e, novamente, utilizar o fato que o vetor gradiente, o vetor normal, a superfície de nível. Com esse cara, você encontra o vetor normal nesse ponto. Com o vetor normal, você monta a equação da reta. Com a equação da reta, você resolve o problema. Ok? Então, tudo vai passar pelo cálculo do gradiente, dessa maneira. Então, vamos definir uma função de 3 variáveis, f de x, y, z, da seguinte forma. Então, de forma que o gráfico dessa minha função seja a superfície de nível, ou, na verdade, de forma que essa superfície de nível que eu vou definir agora seja o gráfico dessa função. Ok? Que existe essa correspondência. Então, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar o z para o lado de cá e vou ficar com o seguinte, x ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos c. Então, vamos definir essa função de 3 variáveis e perceba que a superfície em questão, que o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é uma mera superfície de nível dessa função. É a superfície de nível desse cara, a superfície de nível dessa função f, de nível de f com nível 0, não é isso? Com nível 0. Bom, então como eu posso perceber a minha superfície, ou o meu gráfico da minha superfície, como sendo uma superfície de nível de uma função de 3 variáveis, eu posso utilizar o fato de que o vetor gradiente é o vetor ortogonal à superfície para calcular o vetor normal. Então, o vetor normal lá, por exemplo, no ponto 1 e 2, deixa eu ver, isso, 1 e 2, 1 e 2, 2, professor, vai ser o gradiente dessa função de 3 variáveis nesse mesmo ponto. Ok? Então, tudo que a gente tem que fazer é computar isso. Pô, mas como é que fica o gradiente dessa minha função? Essa função de 3 variáveis no x, y, z arbitrário. Vamos lá calcular? Então, a componente x vai ser a derivada parcial dessa função aqui, ó, em relação a x. Mas se derivar esse cara em relação a x, vai dar 2x, derivar em relação a y, 2y, derivar em relação a z, menos 1. 2x, 2y, menos 1. Portanto, se eu calcular isso no ponto 1 e 2, o meu vetor normal, se você substituir aqui x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 2,
Aqui é 1 também, né, professor? 1 e 2. Então, a gente vai ter 2, 2 e menos 1. Acabou. Eu tenho o vetor normal e tenho o ponto por onde ela passa, então eu tenho a equação da reta normal. Logo, a equação da reta normal, na forma vetorial, tá certo? A reta normal é. Então, para eu montar a equação da reta, eu preciso de um ponto onde ela passa e o vetor diretor. Então, vou chamar assim, R de t, a reta passa em que ponto? Bom, no ponto 1, 1 e 2. Na direção de que vetor? Na direção desse vetor normal. 2, 2 e menos 1. Então, a gente vai ter 1 mais 2t, 1 mais 2t e 2 menos t. Ok? Então, tem a equação da reta. Eu quero saber agora quando é que essa reta toca o gráfico do meu paraboloide uma segunda vez. Eu sei que ela toca uma primeira vez em t igual a 0, né? Porque perceba, se você colocar t igual a 0 aqui, o resultado vai ser exatamente 1, 1 e 2. Mas isso a gente já sabe lá do problema, tá? Ele toca uma vez em 1 e 2. Eu quero saber quando é que toca de novo. Então, como é que eu vou fazer? Como eu tinha falado inicialmente, vamos fazer o seguinte. Bom, isso aqui é a componente x da minha parametrização, componente y e a componente z. Quando é que esse cara vai intersectar o paraboloide? Quando o x desse cara, o y e o z, satisfizer a equação do paraboloide, que é justamente essa equação. Então, eu vou pegar o x da parametrização, colocar aqui, o y da parametrização aqui e o z, e tentar resolver essa coisa em função do parâmetro t. Tá certo? Novamente, a gente vai obter dois valores para t. Um valor para t vai ser t igual a 0, mas esse cara não me dá nada de informação nova, porque eu já conheço esse ponto. O outro t é o que eu quero. Esse outro t vai te dar as coordenadas do segundo ponto, onde é que essa reta fura novamente o paraboloide. Ok? Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Então, substituindo as funções componentes de R de t na equação do paraboloide, vamos ter o seguinte, do paraboloide, vamos ter o seguinte, então vai ficar o z daqui, que é 2 menos t, 2 menos t, isso tem que ser igual a x ao quadrado, mas o x para mim é 1 mais 2t, 1 mais 2t ao quadrado mais o y ao quadrado, que também é 1 mais 2t. O que é isso aí, professor? Isso aqui é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? E agora é só resolver essa equaçãozinha aí. Vamos simplificar o que der. Então, eu vou ficar da seguinte maneira. De um lado eu tenho 2 menos t, só organizar, 2 menos t. Do outro lado eu vou ter, bom, duas vezes, né? Então, dois termos aqui iguais. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o do segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente vai ficar com o seguinte. 2 menos t igual a 2 mais 8t mais 8t2. Veja que dá para cancelar esse 2 com esse. Esse menos t passa para lá e ficar mais t. E aí a gente vai ficar com essa equação aqui, ó, 8t ao quadrado mais 9t igual a 0. Posso colocar o t em evidência. Se eu colocar um t em evidência, a gente vai ter t que multiplica 8t mais 9 igual a 0. Isso vai nos dar 2t. O primeiro é t 1 igual a 0, mas você já conhecia, né? Que corresponde ao ponto 1 e 2. É o outro t que é interessante para a gente. E o próximo, t2, vai ser menos 9 oitavos. É isso? Então, mas o que me pede, professor, não é o t. Eu quero saber as coordenadas desse ponto. Tranquilo, é só substituir agora na função que descreve lá a reta, né? Na função vetorial que descreve a reta. Se você substituir o t lá por t2, você vai ter as coordenadas do ponto. Assim. Deixa eu colocar melhor. Assim. As coordenadas do ponto vai ser obtida calculando r de menos 9 oitavos. Bom, só substituir agora na expressão. Era 1 mais 2 vezes t, mais t é menos 9 oitavos. O y é a mesma coisa, 1 mais 2 vezes menos 9 oitavos. E o z, deixa eu dar uma olhadinha que eu não lembro aqui de cabeça. O z está aqui, 2 menos t. Então, 2 menos t, que vai ser menos 9 oitavos, ok? Então, a gente vai ficar com, se eu simplificar aqui, sobrou um 4. 4 vezes 1 mais 9, vai ficar 4, vai ficar menos 9, na verdade, vai ficar 5. Menos 5 quartos, né?
Outra é a mesma coisa, também de 5 quartos. E aqui isso aqui vai ficar mais, né? Então, vai ficar 16 mais 9, 25 sobre 8. Então, essa deve ser as coordenadas do ponto que intercepta novamente o meu paraboloide. Como é que eu checo, professor, se realmente esse ponto intersecta o paraboloide? Bom, se você substituir o x no paraboloide por esse x, o y no lado do paraboloide por esse y, o z dele tem que ser exatamente esse cara. Bom, mas é fácil você checar, né? Perceba aqui, se você pegar x ao quadrado mais y ao quadrado, isso vai ser 25 sobre 16, duas vezes, né? Porque tem dois termos. Se você simplificar aqui, fica 8, dá 25 sobre 8. Ok? Então, realmente, esse ponto pertence lá ao seu paraboloide x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z. Tranquilo?